Apostas das startups para o sistema de inovação em 2023. Esse é o nosso programa. E no programa de hoje nós temos figuras ilustres. Eu, Márcio Campos, você, o mediador. Nós temos Ronara Marques. A Ronara pode se apresentar. Ronara, se apresente. Oi, Márcio, tudo bom? Tudo bom, João? Eu Tudo. sou consultora no Senai Ceará, né? Sou advogada por formação, trabalho na área, sou mestre em propriedade intelectual, transferência de tecnologia e estou há um tempinho já atuando nesse mundo tão gostoso, né? De trabalhar e de aprender a cada dia, que é a inovação, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Excelente! Do outro lado eu também tenho o João Justo. Suas palavras, meu amigo. Boa noite, Márcio, Ronara, muito prazer estar com vocês. Sou o João, faço parte do time Nina Hub, atualmente como responsável da operação do Nina, né, em relação com as corporações, com as startups, com o ecossistema, e também participo de vários programas como mentor, né? A InoveNow, programas de corredores digitais muito conhecidos do nosso Ceará, também da First Falcone, mentorando negócios na perspectiva de inovação e transformação digital, né, e compartilhando muito aí em várias frentes, né, vários pontos que a gente pode tocar e compartilhar. Então, prazer enorme estar com vocês, né, e vamos em frente para a gente falar sobre startups, empreendedorismo, inovação, né, todos os pontos são relevantes para a gente trazer muito conhecimento e conteúdo. Bacana, bacana. Vamos aprender muito hoje. O tema de hoje, como eu disse, é apostas das empresas para o sistema de inovação em 2023. Bom, as boas-vindas aos convidados e a você que está assistindo. Bom, vamos iniciar. A primeira pergunta, ela vem a reboque de um estudo recente, feito ainda no ano de 2022, da Startup Maps Nordeste. Nesse estudo, Fortaleza foi classificado como a queridinha do Nordeste entre as startups. Na visão de vocês, quais foram os condicionantes que levaram a este resultado? Márcio, bom, é muito bom, né, saber que Fortaleza, né, ganhou um destaque tão grande assim com o tempo, e realmente não foi algo que aconteceu do dia para a noite, é um trabalho que já vem sendo realizado, né, durante muitos anos. Aí a gente teve o fortalecimento dessa atuação por parte das academias com o Marco Legal da Inovação, né, elas já trabalhavam, o Marco Legal veio para trazer essa força, né, também as instituições do terceiro setor, a comunidade Rapadura Valley, que chegou aí, é referência, né, no Brasil pela sua atuação também, realmente um trabalho fantástico que eles estão realizando, e as atuações do próprio governo, a gente precisa falar que todos estão envolvidos, né, como políticas públicas e projetos que incentivam, né, a inovação, o empreendedorismo, a criatividade, trazendo a juventude para isso também. Então, eu acho que o que tem contribuído com isso é, sem dúvida, essa sinergia que existe das ações e da atuação de todos esses atores que fazem o ecossistema de inovação local, né? Há uma sinergia, há uma boa relação que está disseminando, sim, essa cultura e incentivando a formação de novos projetos e do empreendedorismo aqui. A tendência é crescer, né? Acho, né, na minha visão, a fala da Ronara é muito assertiva. Existiam várias frentes criadas que ajudaram muito na questão de fomento, né, e desenvolvimento ao empreendedorismo, e agora elas vêm, né, cada vez mais se tornando sinérgicas. Um outro ponto, acho que muito relevante, é a gente notar os cases de sucesso. No início, né, do movimento de startups, a gente observar, e até pelo movimento que aconteceu, o Porto Digital, né, teve uma grande relevância, porém, né, a vocação talvez do Porto ficou muito vinculada a questões de hardware e software.
E o Ceará veio assumindo essa frente mais de empreendedorismo de fato, né, desse modelo de startups. A gente olha cases como a Agenda Edu, como Green Mile, como Mercadap, enfim, né, Mobius, grandes cases sendo criados, e principalmente, né, pela sinergia dos pontos que a Ronara bem colocou, a gente conseguindo, né, disseminar essa palavra, mostrar de fato a acessibilidade e democratizar, né? Acho que o papel do governo foi muito importante nesse sentido, né? Hoje a gente tem programas aí, como corredores digitais, que varrem, né, o Ceará como um todo. Então, a gente começa a mostrar, né, que de fato isso é acessível, que as pessoas podem empreender, né, e ter perspectivas diferentes, diferente talvez de 4 anos atrás, né, que de repente parece que existem algumas barreiras, então a gente começa a quebrar essas barreiras, o que fomenta muito. Eu acho que um outro ponto muito relevante também é a participação que o privado vem tendo, né? Algumas empresas começando a trabalhar questões de inovação aberta, um movimento que ainda é discreto, né? A gente sabe, mas tem um grande potencial, né? Tem dados aí da 500 Startups que eles trazem, né, que para 48% das empresas que fazem esses movimentos, né, de se abrir e trazer, de fato, desafios para o mercado, a média, né, abaixo de 10% de conversão para contratos ainda. Então, existe, né, um universo muito grande a ser explorado, né? A gente sabe também na região, a gente tem ainda entraves, dificuldades em captação de recursos, né, olhando para venture capitals, mas mesmo assim, eu acho que o Ceará, né, por todo o contexto de grandes negócios e empreendimentos, talvez tenha algo aí no DNA do cearense, né, de empreender de fato, e isso vem sendo muito virtuoso, né, por ter estruturas que apoiam e suportam com que esse movimento comece a acontecer, tendo case de sucesso, e a gente, claro, né, acho que cada um atuando dentro da sua expertise como player para apoiar com que esse movimento seja perpétuo e cada vez maior. Eu acho, meu ponto de vista, tá? Que Fortaleza parece que tem aí uma vocação natural para o empreendedorismo. Talvez pelas características, né, de um estado que tem o empreendedorismo como necessidade, nós temos dificuldades, mas também em função da nossa garra, né, nossa perseverança. Dentro desse contexto, nós ainda temos muito o que avançar no ano de 2023. A pergunta é: como podemos alcançar resultados ainda mais positivos, já que 2022 foi muito promissor, em 2023? Eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre, puxando um pouquinho da fala do João, né, quando ele falou sobre a questão de atuação ainda tímida relacionada à questão dos investimentos e tal, né? Eu acho que a gente tem várias possibilidades que a gente precisa disseminar ainda mais, né, para incentivar e mostrar que é possível o desenvolvimento e que existe, além dos investimentos, dos investidores, que nós já conhecemos, outras fontes de fomento que pode estar ajudando, né, tanto na parte de desenvolvimento tecnológico, quanto na parte de negócio, mentorias e tudo mais. Então, a gente tem um trabalho que a gente faz até em conjunto, né, João, que é a rede de oportunidades, que a gente divulga vários editais de fomento para a inovação. E muitos empreendedores, às vezes, ficam tão focados no desenvolvimento que acabam esquecendo de dar uma olhadinha ali nas oportunidades que tem para dar uma incentivada maior. Então, assim, existem recursos não reembolsáveis, existem instituições como, por exemplo, o Senai, o SESI, o SEBRAE, que tem várias formas de atuação e que compartilha risco financeiro e tecnológico. Então, essas empresas, esses empreendedores, eles podem estar buscando essas oportunidades como um apoio, aqueles que querem começar um novo negócio, aqueles que já têm um negócio, mas precisa alavancar, precisa de um recurso a mais, tem várias oportunidades. E também trabalhar incentivos fiscais, né? A gente tem, por exemplo, a Lei do Bem, que é uma lei que traz possibilidades para muitas empresas que querem inovar, para atuar em parceria com startups. Então, o João deu um exemplo fantástico aí da atuação relacionada à inovação aberta, né? Para atuar em parceria com instituições de ciência e tecnologia, mas aqui no Ceará, infelizmente, ainda são poucas as empresas que utilizam desse incentivo, né? Então, acho que 2023 existem vários trabalhos que nós precisamos realizar em conjunto para fortalecer, para disseminar e para trabalhar principalmente a cultura,
né? Então, a gente tem que trabalhar a cultura empreendedora. A gente fala muito aqui que, principalmente, meu diretor sempre fala, a gente não consegue falar de inovação sem falar da educação. Então, esse trabalho raiz que tem sido realizado aqui no Ceará, no ensino médio, no ensino técnico, fundamental, trazendo para eles essa visão do empreendedorismo, de inovação, não deixando só para a universidade, né? Não deixando só para os cursos que estão relacionados a isso, é um trabalho fantástico que a gente precisa fortalecer ainda mais em 2023 e trazer essas oportunidades de investimento que existe, que eles poderão estar tendo acesso de forma rápida, fácil e, em alguns casos, com burocracia lá embaixo, né? Então, é uma oportunidade bacana que a gente pode estar fortalecendo em 2023 para que Fortaleza continue no topo. Complementando a Ronara, com certeza, né? Eu acredito que né, cada vez mais vem acontecendo e aparecendo linhas, né, nesse sentido, principalmente fundo perdido e tudo mais, e também, ao mesmo tempo, pelo movimento, né, que a gente falou anteriormente do Nordeste, né, ter uma relevância, ganhar muita relevância, quando a gente olha o Brasil, mas, né, Fortaleza e Ceará estarem se tornando queridinhos, os holofotes começam a virar um pouquinho para cá, né, a gente nota nos contatos, né, com o Sul-Sudeste, que os fundos começam a observar, né, e o interessante do Ceará, até, né, puxando um pouquinho da fala já da rodada inicial, é que a gente tem muito startup no que a gente chama early stage, né, que é o estágio inicial, aquelas startups que estão no começo de vida, e exatamente são as startups, se a gente olhar para 2022, enfim, toda a questão macroeconômica global e a escassez de liquidez, que na verdade não tem uma escassez de liquidez, né? O dinheiro se tornou um pouquinho mais qualificado no venture capital. O investimento maior foi nas early stages, exatamente, né? 28% houve um aumento até, inclusive, de aumento, e quando a gente olha para as de maior maturidade, os investimentos encolheram, né? Teve um percentual de redução. Então, 28% de aumento né, no que a gente chama de seed e pré-seed, que é aquelas fases mais iniciais, né? E isso é positivo para o nosso estado, porque se a gente consegue estruturar e criar bons cases, como já aconteceram e existem hoje, né, assim como já aconteceram, ainda existem cases assim, a gente começa a trazer esse capital para o estado. E o bacana é que quando a gente traz com as startups, né, eles não têm a cabeça como era antigamente, eu tenho que captar e me deslocar por esse sul-sudeste. Eles entenderam que por ser uma startup, eles podem ser local e impactar global. Então, eles conseguiram fazer essa captação, né, eles vão contratar pessoas do Ceará que vão né, investir esse dinheiro, gastar esse dinheiro no Ceará, então a gente começa a circular essa economia, ao mesmo tempo que surgem novas funções, novos cargos, né, e pessoas sendo desenvolvidas. Então, acho que esse é um ponto bem relevante e importante, né? Uma coisa exclui a outra, do que a Ronara falou, não, pelo contrário, né, uma coisa potencializa a outra, porque a gente sabe o quanto capital é difícil, né? A gente tem um momento macroeconômico delicado, quando a gente olha para 2023, né? A gente sabe como está o mundo, discutindo questões de recessão, então os negócios ficam muito receosos, né? Que aí é um outro ponto, né? Talvez as empresas nesse momento, observando esse movimento, elas entram no modo de eficiência operacional, né? Tem que cortar custos a todo custo. Ao mesmo tempo que empresas que entenderam a importância da inovação e conseguem lidar muito bem com a inovação aberta, inclusive trazendo startups, potencializam esse movimento, porque enxergaram que as startups são, né, proporcionadores de projetos, elas conseguem cortar ciclos de projeto e antecipar os resultados, né? Então, trazer aquele famoso futuro para o presente, sem que eu tenha longos tempos, sem que eu tenha uma alta demanda técnica, um esforço financeiro muito alto, inclusive com validações, porque nesse momento, né, quando a gente fala de eficiência operacional, ao mesmo tempo já grita talvez na cabeça do empresário risco, né? Então, uma startup não quer dizer que não haja risco, mas talvez ela te ajude a mitigar riscos que internamente, né, no projeto você poderia correr. Um exemplo aqui tradicional, tem um projeto de 3 anos, né? Talvez quando eu chegar no fim de 3 anos, eu vejo que esse projeto não era aquilo, mas eu gastei 3 anos. E de repente, como startup, um outro parceiro, tá? A gente fala de inovação aberta, a gente puxa um pouquinho para startup, mas pode ser a academia, né? Que a gente tem uma academia muito forte no Ceará e ainda existe uma distância grande, né, dos negócios dela. E outros parceiros podem ajudar a encurtar muito esse ciclo, né, e ter validações para, de fato, avançar no mercado. Então, para um cenário 23, né, que vai ser um pouquinho delicado e complexo, acredito que essa característica, né, e essas oportunidades vão ser muito importantes para que a gente consiga, de fato, continuar no movimento virtuoso econômico e de desenvolvimento, né, do estado do Ceará. Bacana, legal, legal. É nesse sentido que eu já faço a pergunta 3, tá? A gente sabe que
a gente está falando de iniciativa privada, de empresa, e nesse sentido a gente não pode esperar todo o tempo o Estado como provedor, não é esse o sentido, até porque nós temos nossas características, né, nossa instabilidade política, e nesse sentido, ainda que o apoio seja necessário, uma startup ela não pode esperar um cenário positivo ou momento, ela tem que começar porque toda hora tem problema, né? Então, os desafios existem, né? E sempre vão existir. Dentro desse contexto, quais são as principais dores das startups cearenses, né? Imagina que eles estão lá fazendo o canvas de proposta de valor. O que está se encaixando lá no quadrante lá do canvas, lá nas dores? O que vocês têm observado? A gente meio que já falou um pouquinho de algumas coisas que estão relacionadas às dores, né, das startups. Uma delas foi essa questão dos investimentos que acabou que nós falamos anteriormente aí Sim, dessa questão, né? o capital é um O problema, é uma dor. capital é Sim, uma dor, porque, como o João bem colocou, a gente está falando de inovação, existe o risco, e a gente precisa, claro, estar trabalhando a questão da cultura. Não é todo empreendedor ou possível cliente de uma startup que vai ter a visão ali de que, se o produto ainda não estiver pronto, ele for fazer um investimento, ele vai ter um retorno ou tem um risco de não dar certo, E, né? e- e- Então, e aí, falando disso, a gente tem que contextualizar. Existe ali no começo, no early stage, o patrocínio, né? A família que entra lá, patrocínio. banca, e a gente pega, né, ali um dinheiro ali de um parente, alguma coisa, porque muitas vezes você vai para o sistema financeiro convencional, pede logo uma garantia, e essa garantia não existe. E aí, como é que fica? Exatamente. Então, essa é uma dor que a gente escuta bastante das startups, e aí a gente traz para elas as oportunidades que existem, da gente estar conectando com indústrias, da gente estar compartilhando o risco financeiro e tecnológico, gerando oportunidade, mas sempre deixando aquela ciência de que há um risco alto, né? E um ponto que eu identifico, pelo menos nas ações que a gente realiza no nosso dia a dia, é a questão mesmo relacionada à cultura, sabe, Márcio? Pá, Por que isso? Porque a inovação é cultural. Você entender que há um risco, você entender que você vai fazer um investimento, você entender que você tem um cronograma que você tem que executar ali, que no final pode não dar certo, é algo que tem que ser trabalhado a cultura. Então, a gente vê aqui no estado do Ceará, Fortaleza, a queridinha, maravilhoso. A gente vê em outras regiões do Ceará algumas atuações de incentivo à inovação e ao empreendedorismo, como Sobral, a região do Cariri, que eles estão fazendo um trabalho fantástico. sim. Mas nós encontramos também em outros locais do Ceará talentos, pessoas totalmente com a mente brilhante, desenvolvendo projetos, mas que naquele local ele ainda não tem essa visão, ou a comunidade ainda não tem a cultura do empreendedorismo e inovação, e isso gera uma barreira para ele conseguir sair de lá para cá e da gente chegar até lá. Sim. Então, assim, a gente está realizando um trabalho bacana aqui e está chegando em outras cidades do estado do Ceará, mas eu acredito que ali são negócios, são startups, que eles precisam ter esse apoio que vai chegar, mas é um trabalho que vai envolver a cultura, é cultural. Né, a gente fala na indústria e inovação é do PAP, do porteiro ao presidente. Quando a gente fala de uma atuação em região, em cidade, é da mesma forma. Todos têm que ter essa mente, têm que ter esse entendimento. Né? Então, quando começa a se trabalhar essa cultura lá no ensino, lá na educação, a gente, o Ceará todo inserido, políticas públicas para que todo mundo tenha esse entendimento de que há a possibilidade daquelas startups crescerem, escalar, chegar no Ceará, como o João colocou, movimentar a economia local e ir para outras regiões do Brasil e do mundo, aí elas conseguem derrubar algumas barreiras que existem, porque a gente não fala só da questão financeira ou só da questão burocrática de desenvolvimento ou de apoio. Eu acho que a maior delas é trabalhar a questão da cultura, que a gente precisa, o demais vai sendo acrescentado, né?
com o tempo, quando todo mundo Entendo. tem essa consciência. Eu acho legal isso aí, porque a gente às vezes entra no vício de falar que todos os problemas é o capital, é o dinheiro, né? Quando não é, né? Às vezes a gente não tem o dinheiro, não tem o capital e sai fazendo, né? O que você acha, João? Bom, acho que seguindo a linha, né, que acabou puxando, Márcio, primeiro ponto, né, se você chegar hoje para uma gama de empreendedores e falar assim, quanto tu precisa? Talvez ele nem sabe quanto que ele precisa, mas ele reclama do dinheiro, né? Primeiro ponto. Ele sabe que ele precisa de dinheiro, mas ele não sabe quanto que precisa. Segundo, se eu der o quanto você precisa, de fato você consegue fazer o que está, né, se comprometendo, aí o cara trava mais ainda, né? Então, como a Ronara falou, essa culturação é importante, por quê? Por mais que eu tenha citado anteriormente um dado, né, idealmente 28% em seed para seed, os fundos sofisticaram muito suas análises, né? Por quê? Investimentos errados, né? Mesmo pessoas com alto calibre, uma alta capacidade, com vários investimentos, investiram errado, né? E o que eles vêm fazendo, né? Eles vão para alguns pontos que eles notam que existem gaps, o que eles fazem? Eles não colocam só dinheiro, né? Então eles pegam as early stage, por quê? Desde o começo, eles vão colocar, de repente, um executivo de confiança deles para que o negócio tenha uma cara de business de fato, né? Porque não quer dizer que startups não são business, né? Não são negócios, mas notaram-se muito, principalmente pela liquidez que aconteceu em 2021, né? Aquele boom de dinheiro no mercado, que muita gente especializou em captar recursos e não gerar resultado de negócio. E aí entra um ponto muito forte, né? Muita gente, startup tem que dar resultado? Tem que dar resultado, sim. Né? Então, algumas quebras de mentalidade são muito importantes. Por quê? Né? A partir do momento que você pega um capital, a expectativa é que você gere, né, de fato, um resultado com ele. Então, esses fundos começaram a fazer um movimento inverso, porque eles começaram, né, não confiar no potencial dos empreendedores de fazer uma boa gestão daquele recurso e começaram a colocar a gente para apoiar nessa boa gestão. Então, acredito, né, que hoje, olhando para o Ceará, existem pessoas muito boas, mas que passaram por uma jornada longa de muito aprendizado, né? E os programas vêm tentando apoiar e fomentar isso, mas, né, tem que existir uma mentalidade de, né, ir para o mercado e validar com o mercado. Não existe validação se eu não tenho venda, se eu não fui para o mercado captar, porque eu tenho, né, um relatório aqui que show, as pessoas responderam, mas tu vendeu, não vendeu? Então, meu amigo, né, assim, não é validação, né? Aquilo te dá indícios de potenciais de validação. Então, é importante algumas quebras de mentalidade, né? Porque é o que eu sempre digo, muita gente reclama do dinheiro, mas se dá o dinheiro na mão, não vai nem saber o que fazer com aquilo, né? E aí vai acabar se embananando ali, não consegue fazer o negócio direito, e isso reflete nos outros. Então, acho que tem uma responsabilidade muito grande, né, de todos nós que atuamos junto a startups, a gente pessoal mais early stage, e trazer essa consciência que existe capital disponível, mas que existe uma responsabilidade muito grande, né, sobre esse capital que eles estão captando e, principalmente, né, entender a vocação de cada um, porque muitas vezes, né, o que a gente nota, pelo menos no Ceará, é que a gente tem gente muito boa, né, em tecnologias e soluções, mas geralmente ela não encontra um par ali que é muito bom em negócio. E aí, né, fica um pouco solto e vai passando o tempo, eles vão aprendendo, claro. Geralmente o que acontece, né, sul, sudeste, até mundo, é alguns pontos mais pulsantes que a gente nota startups, que os caras têm 6 meses e captaram não sei quantos milhões, né? É cara que já era de startup, cara que é muito capacitado, ou um cara que era de mercado e vem e traz essa bagagem de negócio. Então, né, muitas vezes o pessoal foca muito só na solução e esquece do business. E aí o mercado vem e cobra o business e eles não têm. Eles vão ter que construir algo em cima do produto deles para ver se enquadra. Então, acho que esse ponto de aculturação também é muito importante, né? E isso não está vinculado só, né, a trazer conteúdo e tudo mais. Existe muita interação, muita troca e principalmente as pessoas entenderem suas capacidades, seus skills, né? Que é um ponto que é muito difícil também nas startups. Vou dar um exemplo, né? Eu já mentorei algumas startups que a pessoa chegou para mim e falou: não, meu produto é fantástico, não sei o quê, e a pessoa tinha uma capacidade muito grande em produto, mas ele era o CEO, ele não tinha skills de estratégia. E aí, quando você fala, olha, de repente você precisa de um parque, seja alguém que te apoie como estratégia, como bis, não, o negócio é meu e tudo mais. E aí, né, eu dei uma carteirada na pessoa, falei, olha, tem uma empresa de tecnologia, né, que ela fez o movimento, de fato, né, a pessoa, ela viu que não era ela, a pessoa para estar à frente do negócio, e deixou um outro assumir, que chama Microsoft, né, o Bill Gates falou assim, cara, eu não tenho capacidade, preciso de alguém ver o Satya na tela. Então, assim, o Bill Gates, que é um cara que devora livro de conteúdo, se viu incapaz de fazer gestão do negócio, então falta isso para o empreendedor. Às vezes tem um pouco também da vaidade ali que acaba prejudicando essa visão. Então, tem que ter essa maturidade, né? Tem que entender seus gaps, principalmente. Se você resolve o problema de mercado, entenda quem pode resolver o problema do teu negócio
porque isso vai ajudar muito a perpetuar. Então, eu acho que esse complemento também é um ponto muito importante e relevante para a gente conseguir fazer algumas viradas de chave, né, e de fato ajudar na perpetuidade desses negócios. Muito bom, gostei. Lembrei até de não vou falar aqui o nome da plataforma de stream para não dar spoiler também, mas lembrei de um filme aqui importante, de uma plataforma de stream, quem está me ouvindo vai saber qual é, onde houve esse encontro aí do cara que era o técnico com o cara que era o comercial e a coisa só passou a funcionar a partir daí, né? Mas eu não vou dar o nome do filme, não. Eu vou deixar vocês correrem atrás. Então, é o seguinte, o João falou uma coisa interessante. Ele falou sobre... Ele acabou de lançar a tese dele, uma tese de por que as coisas muitas vezes não vão para frente, né? E aí deu muito certo com a quarta pergunta, né? Na quarta pergunta, a gente entende que sem conhecimento não há diagnóstico, e sem diagnóstico não há solução, né? Então, toda política de inovação, ela tem que estar calcada, ela tem que estar alicerçada em um estudo, uma pesquisa, até porque as características locais são únicas, né? Não são iguais para todas as cidades. Então, dentro disso, uma política de inovação ela serve como indutor, né, de crescimento do Estado e de desenvolvimento das startups. Hoje, atualmente, qual o espaço para pesquisa científica existe nos hubs de inovação em Fortaleza? Eu vou dar a minha visão. O legal do nosso grupo aqui é porque assim, o João tem uma vivência muito próxima de startups ali no Nina, né? E eu tenho uma vivência muito próxima da indústria. Eu estou ali com a dor mesmo e ele está ali com a solução, né? Complementares, A né? história da Complementares. sinergia, Sim. exatamente. Então, assim, a dinâmica das startups, elas identificam aquela dor, né? E rapidamente eles procuram pensar em uma solução, mas existem situações que decorrem de uma pesquisa, inovação lá de trás. Então, a gente puxa muitas vezes aquele trabalho que foi realizado por uma universidade, por exemplo, e começa a incentivar para se transformar em um negócio. Agora, com a política de inovação, como você falou, as universidades estão fortalecendo essas ações ali, né? Aproveitando Sim. o ambiente que elas têm. Aqui no estado do Ceará, assim, existe um espaço muito grande para pesquisa, desenvolvimento e inovação. No Ceará, no Senai especificamente, no hub do Senai, nós estamos ali com um ambiente que a gente chama de habitat de inovação, onde as indústrias estão hospedadas ali. E elas estão ali para terem as dores resolvidas. Então, elas chegam com a necessidade e muitas vezes é necessário uma pesquisa de desenvolvimento. São dores complexas, são dores que precisa ser de um tempo para buscar a solução. Então, o que a gente faz? A gente trabalha muito em parceria com os ISIS, que são os Institutos Senai de Inovação que tem no Brasil, e com as universidades. A gente trabalha com bolsa de estímulo à inovação dentro dos projetos, onde a gente pega pesquisadores das universidades que a gente tem, o UFC, o S, FCE, e eles estão no projeto desenvolvendo junto com a gente, e no final, a propriedade intelectual é compartilhada, gera uma cotitularidade, porque gerou uma pesquisa de desenvolvimento lá no Hub, né? Então, assim, existe essa possibilidade, existe muito espaço para isso e muita necessidade também, né? Porque nós temos dores que está relacionada a qualquer tipo de empresa, algo relacionado à marca de comunicação, que a gente tem as startups assim, fantásticas resolvendo todas essas dores, e a gente também tem aquelas dores bem complexas de chão de fábrica, de produto, Sim. que querem uma pesquisa aplicada realmente, né? Então, nossos projetos hoje a gente desenvolve, tem a indústria, sempre tem startup junto, a gente sempre chama uma startup para fazer parte do projeto de alguma forma, sempre tem a academia junto, participando através de bolsa para uma determinada atividade, ou a pesquisa e o desenvolvimento mesmo, que aí já é um projeto maior, pode durar 1 ano, pode durar até 24 meses, depende da complexidade. Então, no Ceará, nós temos a atuação dos hubs, que tem as soluções, que pode trazer a academia para perto, como o João trouxe como exemplo,
as próprias startups, né, nós temos muitos pesquisadores das academias que estão com o seu próprio negócio, né, eu sou mentora no Catalisa, e lá você vê a quantidade de pesquisadores que estão empreendendo, né, que estão entrando nesse mundo como empreendedores, e através de pesquisas realizadas há muito tempo atrás, que eles estão colocando para rodar agora. Então, assim, os hubs, eles recebem bem, eles podem receber bem esses projetos, e a gente pode estar conectando, né, com as nossas dores, com as indústrias que a gente tem ali, que precisa disso. Então, assim, eu vejo sim que há espaço aqui no Ceará para atuação em PDI, nos hubs. Porque essa pesquisa, ela pode ser uma pesquisa que faz o elo entre a indústria e as startups, pode ser uma pesquisa que fomenta a inovação no Estado, como pode ser uma pesquisa que olha para as startups, identifica os problemas e propõe soluções. Exato. Então, são pesquisas em várias frentes. E é necessário, porque as coisas não vêm assim pelo vento. Vamos montar um monte de hub, vamos fazer integração. Não, essa coisa ela tem que ser integrada, tem que apontar para uma direção, tem que ter uma coordenação, tem que ter um sincronismo, né? Eu estou certo, João? Estou falando bobagem? Márcio, eu concordo muito com a tua visão, né, com os pontos da Ronara. Inclusive, né, eu gosto muito de fato, né? Acho que fato é algo muito importante, né, e irrefutável. Então a gente procura, né, sempre na nossa jornada como Nina e, né, com os parceiros, sempre ter um embasamento em fato, né? E isso parte muito da pesquisa. Eu acho que aplicar de várias formas, né, seja nesse viés da gente entender melhor, né, as necessidades de negócio, trazer como oportunidade de mercado, seja de fato a gente entendendo como apoiar as startups, né? Vou dar um exemplo, Nina, quando a gente iniciou nossa operação e que a gente modulou, né, o programa focado em startups, a gente olhava só para startups que, né, do que a gente chama no Ceará de alta maturidade, o pessoal que está em nível de operação adiante, que tem de fato produto, está vendendo, né, tem faturamento recorrente, que talvez, né, quando a gente lançou esse programa lá atrás, não fazia sentido, né, porque não era muito o universo das startups. Mas por que a gente fez isso? A gente notou, né, com base em um estudo que a gente realizou, que existia um gap ali, né? Tinha muitos programas bons em, né, incubação, pré-aceleração, aceleração, mas quando chegava nesse nível, não tinha ninguém atuando. E como nossa proposta é atuar, né, com visão de negócio, então a gente conectar, né, os players para gerar negócio, eu tinha ali já as corporações, né, começando a apontar suas dificuldades e dores, e a gente focou nessas startups. E hoje é bacana que a gente já está aí com 25 startups, né, dentro do Nina, e várias outras nos procurando, conseguindo crescer. E a grande maioria delas do Ceará, né? A gente tem startups de fora? Tem, né? Mas a nossa preferência para estar fisicamente dentro do Nina são startups do Ceará. Então, tudo que a gente vai estruturando vem muito com essa base, né? Isso ajuda muito a gente ter um norte melhor, e mesmo assim não quer dizer que a gente sempre acerta, né? Mas eu acho que o fato, ele ajuda muito. E principalmente, a gente conseguir observar, né, onde estão os gaps, porque, como a Ronara lá no começo falou, a gente tem bastante iniciativas que vêm construindo suas sinergias, mas muitas a gente nota que muitas delas fazem a mesma coisa que a outra e elas se conflitam até em algum momento, de certa forma. E quando a gente pensa, né, em pessoas começando a emergir nesse ecossistema, sejam empreendedores com startups até negócios, sou um pouquinho confuso, né? Porque aquele ali faz o mesmo que o outro, mas qual que é a diferença? Não tem nenhuma. Então, para quem está começando a jornada, né, isso traz uma complexidade. E aí até, né, nós como Nina, qual que foi a nossa visão? A gente lançou no fim do ano passado um programa chamado Conecta Nordeste, que a gente trouxe todas as comunidades do Nordeste, né, procurou trazer iniciativas locais de cada um dos estados, né, sejam hubs, enfim, parceiros para essa jornada, para a gente rodar um ciclo, né, muito focado em pegar as startups, trazer conteúdo, potencializar e, no fim, conectá-la com o negócio. De forma direta é isso, mas por trás o que a gente conseguiu identificar? Os gaps de cada um dos estados do Nordeste, né, onde que estão as dificuldades. E aí a gente faz um comparativo com, né, modelos de outras regiões. Por exemplo, por que São Paulo é tão, né, pulsante e a inovação acontece? Porque é muito concentrado e denso. Tem tudo em São Paulo. É isso que estou falando, São Paulo capital. Você tem as academias, você tem os fundos, você tem vários níveis de aceleradoras, você tem vários hubs, você tem... Está tudo lá, né? Se a gente pegar uma Santa Catarina da Vida com a CAT, né? A CAT foi construindo essa estrutura com o passar de mais de 30 anos de história. Quando a gente olha para o Nordeste,
né? De repente, como a gente estava falando, né, tem o Ceará que vai se tornando queridinho das startups, mais de business, mas eu tenho, né, Recife e Pernambuco ali com uma visão muito forte de hardware e software, né? E os outros estados, eu tenho lá Hub Salvador que, né, tem um fundo por trás que investe. Então, o nosso está disperso, né? E qual foi a nossa estratégia? Olhar, né, para os modelos bem-sucedidos, mas transferir isso para, de fato, a nossa realidade, né, para a dinâmica do Nordeste. E hoje a gente vem começando a bater alguns papos para quê? Criar uma Liga Nordeste de empreendedorismo e inovação. Então, pegar o potencial de cada um dos estados, as instituições que compõem esses estados, conectar para fazer esse movimento denso que aconteceu em outros estados. E a gente tem o digital aí para nos apoiar e suportar nesse sentido. Então, a gente consegue fortalecer a região, consegue complementar gaps, né, e enxergando novos gaps para ir estruturando isso. Então, eu acho que essa visão é muito importante, a gente sempre conseguir trabalhar dessa forma, trazendo a academia mais para perto, porque, de fato, existe uma distância muito grande ainda, né, desses universos, e eu acho que cada um entendendo muito bem qual é a função de cada um dentro desse enorme ecossistema, né? Qual que é o papel, de fato, dos hubs, ele cumpre esse papel, né? Qual que é o papel, de fato, da academia, ela cumpre esse papel, e o que um pode aprender com o outro, qual que é o papel dos negócios dentro desse ecossistema, né? E ele cumpre o papel dele, ele está perto, então a gente começar a aproximar cada um para gerar sinergia, né? Então, acredito que, né, a pesquisa ajuda muito nesse sentido, porque a gente vai identificar, de repente, por que os negócios estão um pouquinho distantes da gente, de repente, por que os hubs não atuam da melhor forma possível junto à academia, potencializando isso. Então, tudo isso, né, é muito importante. Eu noto que muitas vezes a gente acaba tendo as conversas, mas, né, elas acabam ficando numa visão não de fato, né? A gente fica em algumas posições e acaba não dando vazão. Então, acredito, complementando o que a Ronara colocou, né, isso pode ser muito importante para a gente e, de fato, um vetor de mudança e de potencialização, né, de resultados para um todo, né, para o ecossistema como um todo e considerando o ecossistema nordestino. E o Ceará, claro, entendendo sua vocação, trabalhando em cima dela e gerando resultados, né? Ronara Marques, João Justo, chegamos ao final do nosso programa. Queria agradecer a presença dos dois e deixar esse espaço agora livre para vocês realizarem as considerações, passarem as agendas, contarem as novidades, como é que estão os projetos para 2023. Fiquem à vontade. Ótimo, Marcos, Márcio, né? Muito obrigada pelo convite. Assim, foi muito bom, muito rico, né? O tempo rápido passa voando, mas a gente aprende demais nessa troca. Isso. Mas, assim, esse ano é um ano que promete, assim, tem muita coisa boa. E aí eu vou aproveitar o espaço já para convidar todo mundo. À vontade. Dia 14 de fevereiro, nós estaremos lançando uma categoria, um edital chamado Smart Factory, que é muito bacana para startups e para pequenas empresas que estão com a tecnologia na TRL 8, 9, que precisa validar em ambiente real. Então, o spoiler, né, para vocês terem uma ideia do que pode ser edital, é um fomento que essas empresas poderão receber para validar o seu negócio em até 20 indústrias, e são projetos voltados para a indústria 4.0, né? E elas poderão se tornar fornecedoras credenciadas do BNDES a nível Brasil, né? Então, assim, é um edital que está vindo cheio de coisa bacana. Dentre outras, né? Final de março a gente vai estar lançando a plataforma de inovação para a indústria. Tem recurso para validação da prova de conceito, tem recurso para chamados de inovação aberta, tem muita coisa boa aí chegando, viu? Então, assim, esse ano a gente está focado em realizar trabalhos, em disseminar inovação e conectar. Então, assim, João, todas as startups, né? Tem muita coisa, as indústrias estão aí realmente respirando inovação, a gente tem feito um trabalho muito bacana para trabalhar essa cultura, né, para trazer, né, para essas indústrias esse novo olhar, essa facilidade, né, de tornar os negócios mais competitivos e tudo mais através da inovação e dessa conexão, né? Então, assim, tem muita oportunidade boa chegando por aí, tá? E aí, eu estou à disposição, quem precisar, também sou mentor em alguns programas aqui, local e nacional, assim como o João, né? Então, se vocês precisarem de algum apoio, de alguma mentoria relacionada a
questões jurídicas e questões de negócio para startups, podem contar comigo também, tá? E estou à disposição, sempre que precisar, pode contar comigo. Menina, eu vou para lá, porque eu gosto de dinheiro, né? Então, o negócio tá bom demais, né? João, fale um pouco da sua agenda, seu calendário, como é que está aí a agenda para 2023? Bacana. Bom, primeiro eu agradecer pelo espaço, pela oportunidade. Foi um prazer estar contigo, Márcio, com a Ronara. Né? Com certeza uma troca sempre muito rica. Como Nina, né, a gente montou de fato uma agenda bem densa para esse ano, muito evento, tanto fechado, né, para o nosso ecossistema, mas principalmente aberto. Né? Então, acho que o primeiro ponto é fiquem de olho, né, porque a gente conta muito com a participação do ecossistema, tanto para consumir o conteúdo, quanto para nos provocar novos conteúdos, enfim, dar feedback para a gente poder aprender e entender se a gente está no caminho certo dentro do que a gente enxergou como oportunidade. Como Nina, né, a gente está aí nutrindo nosso ecossistema, então, como eu falei, né, entrando mais startups, a gente está tentando se aproximar de mais empresas, exatamente para apoiar essa jornada de inovação, que não é um processo simples, né, não é simplesmente contratar uma startup e colocar para dentro para resolver todos os problemas, tem vários gaps e coisas dentro do negócio que têm que ser ajustadas, então, né, o Nina cumpre esse papel e apoia as empresas, né, nessa jornada também, então, né, se tiver interesse, vamos bater um papo, procure o Nina, né, o pessoal super capacitado para dar visões quanto a isso, né, e do João, né, sempre aí junto do ecossistema, apoiando, ajudando como for importante e necessário, para a gente conseguir fazer, de fato, né, esse movimento ser ainda mais virtuoso do que já é. Né? Acho que o Ceará, quando a gente compara com outros estados e outras iniciativas, tem muita coisa bacana e diferente. Né? Então, vamos em frente, construir ainda mais. Acho que tem muita coisa bacana acontecendo aqui e potencial e espaço para acontecer muito mais. Tá bem? Então, fico à disposição, né? Se quiserem me procurar, de repente, no LinkedIn, João Justo, né, para a gente poder conversar e interagir, estou sempre à disposição. Legal, chegamos ao final de mais um Cenários. Agradecemos a participação dos convidados e da sua audiência. Você que gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. Próxima quinta tem mais. Um abraço! A prefeitura que mais avança no país cumprindo metas não para de trabalhar. Tem escolas e creches sendo construídas por toda a cidade. São 13 obras com mais de 75% de construção finalizada. O maior programa de urbanização de Fortaleza continua com pavimentação e drenagem em áreas mais carentes. E o Beira Rio foi entregue com 40 quiosques, quadras, academia e muito mais. Prefeitura de Fortaleza. A gente faz mais. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.